Boa noite, a paz do Senhor. Antes de você assentar, faça um elogio a essa pessoa que está ao teu lado aí, ó, teu irmão aí, meu filho, minha filha, faça um elogio. Nós temos caminhado nesses últimos dias, falando um pouco sobre família cristã, sobre o relacionamento, os compromissos, e uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, pode se assentar, e uma coisa muito bacana que nós vimos na aula de ontem aqui no nosso instituto, ontem, foi uma das coisas assim que para mim eu compartilhava com os supervisores nossos de setor, agora há pouco, foi a palavra função. Porque eu mesmo como cristão já de alguns anos, e casado há um pouco mais, né? Esse ano eu e pastor Isabel, se Deus quiser, nós vamos fazer 35 anos de casados. E é interessante que ontem, quando ministrei, né, estava preparando a aula de ontem, a palavra função, ela soou tão bem, no sentido da mulher tirar o peso, e o homem também, por falta de conhecimento, da ideia de que a mulher é submissa, no sentido de sujeição cega, de subjugada. A mulher não, Deus não criou a mulher para ser subjugada, negativo, submissão não é o que a maioria das pessoas pensa, nem que eu pensava também. Depois a gente vai estudar, vai entender, conhecer, né, o sentido realmente bíblico da palavra, e a palavra submissão deriva da palavra missão. O homem tem uma missão, entendeu? Você está do lado de um homem aí, tem homens aqui? Deixa eu ver, porque às vezes não tem homem aqui, você fez uma outra opção de gênero, né? Então você pode se ofender de eu chamar de homem, né? Tem homens aqui? Glória a Deus. Então, é com você que eu estou falando, meu filho, tá certo? Tá, você no casamento, você tem uma função, e dentro dessa função, dentro do lar cristão, você é o cabeça. E Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para a tua vida. Então você que está do lado de um homem, diga para ele assim, Deus, você sussurrou. Isso, agora melhorou. Agora você é um profeta, é boca de Deus, você é uma profetisa. Vamos lá? Diga, Deus, Ele tem um propósito, uma missão para a tua vida. A tua existência não é por acaso aqui nessa terra. Deus tem um propósito, Ele tem uma missão para você. E dentro dessa missão, dentro da família cristã, você tem uma função e a tua mulher outra função. Por isso que a palavra ontem ficou tão boa, por quê? Porque é uma igual com você, com funções distintas. Eu achei tão lindo isso, funções distintas. Por quê? Porque senão fica aquele peso do quê? O peso da submissão, o peso de subjugar. Não. Você é submissa ao cabeça, que é o marido, bacana, é verdade, tá certo? Mas nós temos que ter também na mente que essa submissão é a missão que Deus tem para você. Deus tem uma missão para você, homem. Ah lá, estou falando que não tinha muitos, eu percebi que não tinha muitos. Isso aí foi só para aparecer na filmagem lá. Entendeu? Deus tem uma missão para você, homem. Todo homem de Deus, todo cristão, Deus tem uma missão para ele. Tá? E dentro de uma igreja tem uma missão dada por Deus. Então, se você é um homem e é membro desta igreja, Deus tem uma missão para você. Deus deu uma visão para esta igreja. Nós temos uma visão, entendeu? E uma visão é de uma multidão que vai começar com 1000 discípulos primeiro. Deus deu uma visão. Qual é a visão? Uma multidão. Nada que começa grande se sustenta. Nada que se começa grande se sustenta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo. Deus não colocou o homem, tá vendo? E pôs o homem para ser, já constituiu grande. Não, o homem nasce, ele precisa de cuidados para crescer. Então Deus deu para nós toda essa dinâmica. Nós temos que ir conhecendo passo a passo para chegar na multidão que Ele tem.
Então essa é a visão. E essa é a missão também. Agora, o que é a missão? A visão é a multidão. O que você está vendo ali? Diga, uma multidão. Você está no meio ali. Você não pode se ver ali, não é isso? Mas você tem que se imaginar no meio dessa turma, todo mundo com a camisa da comunidade Deus Restaura. Nós estamos fazendo a diferença. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. E vai fazer uma coisa assim que vai chamar a atenção do mundo. Vai se falar no mundo. Eu tenho ouvido tantas coisas, tantas estratégias. Se tivéssemos tempo, fosse dia hoje, eu ia contar algumas para vocês. E eu estou inspirado para isso. Então, por isso que nós temos que orar para breve já terminar a casa lá, não é isso, do Marcos e da Lindomar, esse ano ainda, e nós precisamos investir lá na casa do Tadeu e da Fátima. Nós não podemos estar preocupados somente com a estrutura da nossa igreja. Pastor, não vai pôr cadeira almofadada aqui? Não sei, irmão. Talvez a gente tire as cadeiras e cultue a Deus sentado no chão. Não é isso? Nós temos países, sabe? O meu pastor, discipulador, ele está lá na Coreia, um país milionário. Algumas igrejas eles estão cultuando no chão. Linda, muito bonitas a arquitetura dos caras. Mas no chão, sabe, sem cadeira, dá mais lugares, tem mais espaços para as pessoas. Eles estão mais preocupados com as pessoas do que a estrutura e o conforto. As igrejas brasileiras nós estamos mais preocupados com a estrutura e conforto, estamos esquecendo as pessoas. Essa igreja aqui cuida de você. Diga, esta igreja aqui quer cuidar de você. Você é mais importante do que a estrutura. Você é mais importante do que a estrutura. Então, nós temos uma visão. Para que alcancemos essa visão, nós precisamos ter uma estratégia. Diga, estratégia. Que é a missão. Como que eu vou desenvolver esse projeto para chegar lá? Então, o que é a palavra? Vamos lá, na definição da palavra estratégia. Arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nação. Bom, vamos resumir isso, pastor, né? Ficou meio que muito pesado assim para entender. Então, o que é uma estratégia? É o quê? É uma arte de coordenação para uma ação, para uma força-tarefa. Nós temos uma visão. E agora eu preciso de uma estratégia para aquela visão vir a realidade. Eu preciso ter uma estratégia. Então não é de qualquer jeito que nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Nós vamos ter uma estratégia. Diga para a pessoa que está ao teu lado, estratégia. Nós temos que ter uma estratégia. Então essa estratégia ela é fundamental, por quê? Porque essa estratégia depende de pessoas. É como uma guerra. Você tem que treinar as pessoas, porque o que eu vejo na igreja cristã dos dias de hoje, que as pessoas têm disposição, mas não têm preparação, não tem treinamento. Eu fui militar, eu sei o que é ficar um ano no exército, para a gente entender como é que nós vamos nos portar em momentos de guerra, o momento de fazer uma trincheira, o momento de avançar e que tipo de território, se camuflar. Você sabia que se você tiver um botão na camisa, dependendo, entendeu, do lugar que você estiver, esse botão pode te levar a óbito. Se ele reluzir durante o dia, se ele refletir durante a noite alguma coisa, na minha época, eu estou falando isso de cerca de quase 40 anos atrás, o fuzil automático leve, o FAL, entendeu? Eu atirei com ele, com munição traçante, ela tem um poder útil de 1.200 metros. Se você acender um cigarro, naquela época eu matava você com a minha arma. Garantido. Garantido que você é a óbito. Por quê? Porque depois de 1.200 metros ela começa a perder a autonomia e força. Mas 1.200 metros era chamado 1.200 metros úteis. Eu dei tiro assim. Só não fui atirador de escola porque fiz algumas palhaçadas lá e fui tirado fora. Não vou citar aqui por quê, porque isso daí não cabe, né? Mas é importante que nós saibamos que tudo na vida não basta só o desejo, a vontade. Eu preciso ter estratégia. Diga, estratégia.
Você quer ter um bom casamento? Precisa ter estratégia. Você quer ter um bom negócio no mundo, no business? Você precisa ter estratégia. Você quer ter filhos educados? Então, estratégia. Está vendo? Você tem que se organizar, você tem que saber como conseguir, como chegar a tais condições. A palavra estrategos, do grego, quer dizer general estrategista. Você não entendeu ainda? Sabe por que Deus colocou você aqui hoje de noite? Porque Ele quer levantar você como um general estrategista. Um líder estrategista. Porque se eu sou um líder e não tenho estratégia, as coisas não funcionam. Dá na tua mão, as coisas não vão. Não adianta nada você falar assim, se eu fosse o administrador do Banco Central do Brasil, olha, as coisas seriam diferentes. Você fez economia, irmão? Hein, irmão? Você fez economia? Você entende dessa área? Por quê? Porque você pode pegar uma potência e destruir ela, porque você tem muita vontade, mas você não tem estratégia para gerir. A estratégia é vital para tudo na nossa vida. Para tudo cabe a estratégia. Então nós precisamos, entendeu? Como líderes, alguns aqui já consolidados, outros, e a boa parte em potencial, você precisa saber disso, que quando você assumir a tua célula, não fique na mesmice. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou contra, e me perdoe se alguém aqui é funcionário público. Alguém aqui é funcionário público? Então segura aí, que é para você. Essa é para você. Eu acho errado esse negócio de dar estabilidade, entendeu? Para funcionalismo público, tá certo? Por quê? Porque não desafia ele a nada. A maioria dos funcionários públicos, a maioria, não estou dizendo vocês, porque vocês são cristãos, não pode entrar nessa onda. Mas a maioria deles não fazem o que tem que fazer. Entendeu? Ou pelo contrário, fazem menos do que deveriam fazer. A palavra de Deus, ela diz que se alguém falar para você andar 1 milha, anda 2. Sabe por quê? Porque se você não tem estabilidade de emprego e você quer alcançar novos, olha, eu quero... Aí ele fala, olha, eu tenho planos de carreira para você, quem sabe você pode até entrar numa empresa. Eu conheci pessoas que entraram numa empresa como faxineiros. Sabe? Faxineiro, uma pessoa que faz a limpeza. Mas ele não se conformou porque alguém disse assim, aqui você pode subir na vida. E ele entendeu isso, sabe o que ele faz? Ele começa a estudar. Ele começa a entender o que a empresa produz. E ele começa a estudar, ele se prepara, ele cola grau, ele traz um diploma, traz outro. Alguém diz, precisa de alguém. Sabe, sabe, tem preparação? Tem. Traga-o, traga aqui. E fizeram um teste, foi bem. Gente, eu conheço pessoas que entraram como guardinhas, patrulheiros na IBM. É uma pessoa muito próxima à minha família, eu e minha esposa. Nós já tivemos a honra de almoçar com ele, com a sua família, alguns amigos, lá no Barbacoa. Pô, pastor, o senhor tem dinheiro? Não, ele tem, pagou. Ele entrou na IBM, sabe como? Patrulheiro. E alguém falou para ele, não se acomoda aqui, viu, garoto? Porque se você estudar, quando você terminar o tempo de patrulheiro, você pode ser efetivado aqui. Ele entendeu isso. Sabe o que ele fez? Ele foi vendo o que era necessário e começou a pôr uma estratégia. Eu preciso fazer inglês, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Hoje, ele está aposentado como diretor da IBM para a América Latina. Um cara que ele assentou no coração uma estratégia. Eu vou andar, eu vou vencer. É isso que está faltando para nós na célula. Não fique como muitas pessoas olhando. A célula é assim mesmo. De vez em quando multiplica, algumas não multiplica, vai ficando assim. Não, é falta de estratégia. A minha oração nesta noite é que eu seja uma inspiração para a tua vida, para que você seja um líder cheio de estratégia. Que Deus, Ele revele pelo Espírito Santo muitas estratégias para a tua vida. Porque você vai começar uma célula que quem sabe alguém assim, deixa ele lá. Aquela célula, pelo menos assim a gente tem um número. Ele não sabe, compreendeu? A potência que ali Deus vai liberar sobre a tua vida. Porque logo, logo, se o seu supervisor não abrir o olho, você vai discipular ele. Você não entendeu, né? Se o teu supervisor não abrir o olho,
você vai supervisionar ele. Por quê, pastor? Porque você, compreendeu, começou a ter estratégia, mais do que ele. Você agora estabeleceu um setor maior do que é o dele, que está de... Olha só, você está debaixo da cobertura dele, mas você está começando a empurrar ele tanto para cima, que chega uma hora que tem que inverter. Nós temos que ser estrategistas. Nós temos que buscar em Deus, e nós vamos entender isso, que as estratégias não é simplesmente dos homens, porque se ferramenta funcionasse sozinha, gente, não precisava fazer cursos profissionalizantes. Quem quer aqui um carro, compreendeu? Daqueles mesmos, muito possante, daqueles carros automáticos, que você vai lá com a digital, liga o carro, você fala, os vidros abrem, abre o teto, levanta a mão, quero conhecer você. Não faz isso não. Faz isso não. Espera eu concluir. Sabe por quê? Porque Deus te dá esse carro. Agora a pergunta que surge é, você é habilitado? Você sabe dirigir esse carro? Você está entendendo? Tem coisa que a gente fala, pede para, poxa, Deus só vai dar aquilo que nos é necessário. Deus não faz nada para vaidades. Por que você quer esse carro? Ah, pastor, para pôr o braço para fora assim, para a galera ver que eu sou o cara. Ah, ô Zé, você entrou no lugar errado. Não, Deus, Ele se comprometeu a suprir a minha e a tua necessidade para nós trabalharmos em prol da expansão do reino dEle. A chamada de Deus para mim e tua vida é para ser ganhadores de alma. Diga ali a pessoas que estão à tua volta, coloque a mão nelas, meninos com meninos, meninas com meninos, diga, você foi chamado, você foi escolhido para ser um ganhador de almas. Nós fomos chamados para multiplicar. E eu lembrei agora uma coisa que eu queria falar para o pessoal meu ali do setor. Muitas pessoas ficam lá, né? Esses dias eu falei assim, olha, a palavra de Deus diz para os casais, quando um casal, nós estamos aqui na mensagem, no estudo, diz, amai-vos, multiplicai-vos e encher a terra. Diga para a pessoa que está lá, quantos são casais aqui? Marido e mulher estão aqui, levante a mão. Você precisa ajudar a encher a terra. Quantos filhos vocês têm? Tem que melhorar isso aí. Tem que encher a terra, mano. Ajuda nós aí. Aí alguém vai dizer, pastor, também concordo com você. Hoje em dia não dá para brincar com isso aí. Não é verdade? Dá para brincar com isso aí? Não dá, não dá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero dizer que essa palavra hoje, para mim, tem um sentido. Deus não quer, eu não estou nem dando conta disso. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Sabe que Deus está chamando a nossa atenção? Que nós precisamos nos levantar como pais e mães espirituais. Nós temos que ter paternidade, maternidade espiritual. Quantas pessoas estão aí fora? Desigrejadas, feridas. Sabe por quê? Por conta da religiosidade. Ninguém cuida. Filhos bastardos. Por uma igreja que perdeu a responsabilidade de ir e fazer discípulo. Meu irmão, fica aqui a primeira informação. Não fale do amor de Deus se você não for cuidar daquela pessoa. Você está fazendo um desserviço para o reino. Nós temos que aprender a falar do amor de Deus e falar que você é meu filho. E um filho a gente não abandona por nada. Precisamos parar com esse negócio de sensacionalismo. Eu nunca gostei, quem me conhece anda comigo já há muito tempo na MDA, não é nada disso não. Eu sempre disse uma coisa, esse negócio, quanto você ganhou? Eu ganhei 5 mil almas, já ganhei 10 mil almas, não ganhou a dele. Vem falar um negócio desse para mim, eu vou falar, você nem salvo é. Por quê? Porque se você tivesse responsabilidade, você não saía falando e fazendo o que você faz, apelos, e as pessoas aceitam Jesus, e você não cuida delas. Pare de fazer isso. Vá para uma igreja, vá ser discipulado, não querem. Querem ficar andando aí, sabe? Paroleiros, que diz a Bíblia. Um cara que prega mais de 10, 15 vezes um sermão. Se eu pregar o mesmo sermão aqui 10, 15 vezes, vocês me mandam embora, vocês não voltam mais aqui. E é muito fácil o cara vir aqui, a gente traz o cara que só fala uma coisa, só faz uma coisa e você achar que ele é melhor que eu. Manda ele vir aqui aguentar vocês aqui, tem que ter mensagem, tem que ter inspiração, pastor. E muita inspiração. Porque senão você não vinha para cá. E como eu disse ontem, compreendeu?
Cada um tem o pastor e a igreja que merece. Fala para a pessoa que está do lado, você tem a igreja que você merece, você tem um pastor que você merece, você tem os líderes que você merece. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fica falando mal. E quem fala mal, nem vou falar o que penso. Por isso que está falando essas besteiras. Está vendo? Porque ela fala daquilo que ela é. A maioria das vezes não está falando do que nós somos, está falando do que ela é. Porque também eu quero dizer uma coisa, o pastor tem a igreja que ele merece. Eu quero dizer uma coisa, se Deus me deu vocês para mim, eu tenho a melhor igreja. Espera aí. Vocês estão pensando que eu tenho a melhor igreja do bairro? A melhor igreja de Campinas, a melhor igreja do estado de São Paulo, a melhor igreja do Brasil. Eu não invejo a melhor igreja do mundo com a melhor estrutura. Sabe por quê? Porque a estrutura não é nada. Eu preciso ter pessoas como você aqui, aliançada, que ama as almas. Aplauda o Senhor. Nós temos que amar as almas. Amar as almas. Amar as almas e cuidar delas. Então eu quero agora entrar aqui, tá isso? Nessa informação. A palavra estratégia, é muito importante. A diferença é o que modifica o rumo das guerras. É ter estratégias de sucesso. Diga para a pessoa que tem ao teu lado, hoje, Deus vai derramar aqui uma unção de estratégias de sucesso. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus quer que nós tenhamos estratégias de sucesso. Porque as estratégias de sucesso nos levam à vitória. Nos levam à vitória as estratégias de sucesso. Quando Deus... Vamos ler lá. Juízes, capítulo de número 7. Versículo é o de número 1. Aqui nós vamos ver Deus dando a Gideão uma estratégia de vitória. A primeira informação que eu quero dar a você é que nenhuma estratégia que ela não venha do coração de Deus para o homem, ela nada vale. Ela nada é. Não é uma estratégia que eu, pela minha sabedoria, pelo meu intelecto, pelo meu... Não! Tudo isso é importante, Deus vai usar. E Deus usa. Mas muito mais que isso, toda a força, tudo que você tem, precisa estar à disposição do Espírito Santo. Você não entendeu ainda? Precisa estar na direção e na disposição do Espírito Santo. Eu quero dizer, você é um líder de sucesso, se você fizer isso. Você é uma líder de sucesso. Nós precisamos colocar à disposição do Espírito Santo tudo que nós temos. Paulo tinha falava no mínimo 4 idiomas. Dupla nacionalidade. Fala para mim qual outro discípulo que tinha. Paulo fez mais do que os 12 juntos. Pastor, mas você esqueceu que Judas morreu? Mas entrou Matias no lugar dele. Paulo fez mais do que 12. Você não entendeu ainda. Sabe o que eu quero dizer? Deus vai usar você para fazer mais do que muita gente junto. Sabe por quê? Porque Ele vai dar estratégia para você. Aplauda o Senhor, Ele quer te dar estratégias. Fale com Ele é o Senhor das estratégias. Juízes, capítulo de número 7, versículo 1, então, Jeroboão, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele. Gente, Jeroboão é o meu nome, é o teu nome nesse negócio aqui. Põe teu nome aí, coloca aí Valdomiro, que é Gideão. Deus é comigo também. Deus não é só com Gideão. Deus não tem filhos dileto. Não. Eu tenho que me apossar que se Deus, o Senhor deu estratégia para Gideão. Só tem que dar para mim também. Nós temos que ter ousadia. Gideão é mais filho de Deus do que eu e você? Se você acha que sim, você está servindo um Deus errado e não está lendo a mesma Bíblia que eu leio. Nós precisamos começar a usar. Deus deu estratégia para Gideão, diga, vai dar para mim também. Faça isso. Bata no peito e diga, Deus, eu também quero. Então nós vamos ver qual foi, como que Gideão, ele de Deus recebeu estratégia. Vamos ver? Então, Valdomiro, que é Gideão, pastor da comunidade evangélica Deus Restaura, uma igreja gigante no meio das gigantes para fazer a diferença.
E todo o povo que estava com ele, todos os membros que estão aqui comigo, aleluia, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de... Gente, olha aí as estratégias. Levantou de madrugada. Gente, tem que levantar cedo para as coisas funcionar, viu? Uma das estratégias é essa. Esperar a hora, bater em cima da hora. Nós temos que ser proativos. Entendeu? Você já se prepara. A célula quando que é? Quando que é a célula sua? Diga, quarta-feira. Quarta-feira. Quando ela termina, é que ela começa. E quando ela começa, ela termina. A célula é todo dia, toda hora, sem cessar. O problema da falta de sucesso é que eu fico na célula, sabe? Só naquele dia, naquela hora que dá diarreia, dá vontade de jejuar. Não, você tem que estar jejuando na semana. É direto e reto. É a minha célula. Não é só o pastor na hora que vai pregar aqui, só a hora que está aqui. Não, eu sou o pastor dessa igreja 24 horas. Entendeu? Sem cessar. A célula, você tem que se inserir nela toda hora. E o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão, disse o Senhor a Valdomiro, diga teu nome aí rápido. Disse o Senhor, o povo que está contigo é demais. Olha que coisa interessante, olha a estratégia de Deus. Sabe por quê? Porque a gente acha que só vai alcançar a visão se nós tivermos uma multidão. Você está errado. A revelação de Deus é que uma multidão se alcança com a estratégia de Deus e com o número que Ele determina. A gente acha que 1000 só se ganha com 1000. Conversa fiada. Se Deus levantar aqui eu e você com uma estratégia, só eu e só você já vamos fazer 1000 cada um. Cadê você? 1000. Nós ficamos só multidão e tem medo de falar de 1000. Você vai ficar em 1000? Eu não, eu vou para 2000. Cadê os de 2000? Eu quero 2000, 2000 almas. Você está entendendo o que eu quero falar? Você tem que ir nessa dinâmica. Foi assim que Moody se tornou, depois do apóstolo Paulo, o maior ganhador de almas que já foi citado. Versículo número 2. Disse o Senhor a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os medianitas em sua mão. Quem entregar? Diga, Deus. Deus está dizendo, para eu te entregar nas tuas mãos, o povo é demais. Não precisa muita gente não, porque Deus vai entregar na tua mão. Você não entendeu ainda. Deus vai entregar na tua mão. Você não entendeu ainda? Deus vai entregar na tua mão. Deus é que vai entregar na nossa mão. Deus quer entregar na nossa mão. E ele continua dizendo aqui, não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Tem muita gente que não prospera porque acha que é o intelecto dele, é o poder dele, não. Você não tem vida de madrugada com Deus. Comece a orar, comece a buscar em Deus, vai falar com Deus. Fala para Deus, Deus, qual é a estratégia para o Senhor dar na minha mão? Porque os 1000, a visão, os milhares, Deus já tem preparado. Agora, Deus não vai mandar se nós não estivermos preparados para recebê-los. Aí nós vamos prestar o desserviço que a maioria das igrejas estão fazendo aí. Nada contra. Não estou aqui não. Não, cada uma tem que estar na sua estratégia. Cada um tem sua visão, tudo bem. Só que nós não podemos de maneira alguma esquecer-se. Eu estou pasmado, eu estou para iniciar minha célula esse mês que vem. Eu já conversei com aproximadamente 11 a 12 pessoas que, entendeu? Já estou acompanhando, já estou fazendo acompanhamento com uma delas. Comecei ontem de manhã, já dei a primeira aula para a pessoa. A minha célula não está constituída, só existe uma perspectiva. Mas quando eu comecei a orar e abrir o coração, Deus começou a mandar as pessoas. Eu estou conversando com um, entra outro. Eu estou conversando com outro, entra um. Eu converso com um, entra outra. Entra a outra, entra o outro. Vem outro. Mas Deus, o Senhor não deixa nem eu falar. A estratégia é de Deus. É Deus que vai dar na tua mão. É Deus que quer dar nas nossas mãos. Para que nós não nos gloriemos. Eu sou bom mesmo. A gente adora não é? O suflar, não é? Gosta ou não gosta? Quem não gosta de ter o ego massageado? Você é bom mesmo, hein? Hã? Quem joga bola quer jogar bola que nem Neymar. Quem joga basquete quer jogar como lá, os mega top do basquete.
Sim ou não? É assim que funciona. Hã? Tá certo que ele terminou meio, né? Mas você não quer ter uma performance? Hã? Sim ou não? Ah, lógico. Nós temos aqui o Murilo, ele é um atleta, ele faz atletismo. Qual que é o alvo dele? Quem que é a inspiração dele? Quem que você acha que é? Wilson Bolt. Ele tem que pensar no Bolt, porque pô, ele é o cara. Ele é o cara que ele só não voa porque não tem asa. Entendeu? E hein? Eu vou bater ele. Hã? Eu vou bater ele. Se não foi essa a ideia, olha lá o Michael Jordan. Eu já contei a história dele. Michael, você não serve. Sabe o que ele fazia? De madrugada, numa quadra velha, cheia de rato e barata, ele ficou lá arremessando, resumindo a ópera. Você sabe quem foi Michael Jordan? Um cara desacreditado. Mas sabe o que ele fez? Estratégia. Ele entrou no time no último minuto, no último segundo, no último arremesso. Ele lembrou que ele já estava treinando e estava tão, sabe, tinha uma estratégia, do meio da quadra arremessar com os olhos fechados. Ele entra num dia decisivo, que o técnico olha para o banco, só pode entrar o Jordan. Jordan, você pegou a bola, você passa. Jordan, você entendeu? Você vai entrar. Jordan, sabe com aquela coisa assim, você fala, se pudesse ficar sem, eu não colocava o Jordan. Diga, tá vendo? Você está entendendo? Você está entendendo o que eles estão dizendo? Tá vendo? Se tivesse outro, sabe, não, era melhor, posso ficar com só 4, porque o Jordan vai atrapalhar. Jordan, pegou a bola, você passa. Sabe o que o Jordan faz? A bola vem e ele começa a ouvir isso. Pegou, passa. Mas ele lembra da estratégia, do treinamento que ele fez. Ele fecha os olhos do meio da quadra e arremessa. Sabe qual foi o resultado? Diga, a vitória do time dele. Foi a ascensão, compreendeu? Foi a mudança da vida dele. Nós temos que aprender a ser proativos, nos preparar, ter estratégia. Tem gente que fica esperando, me dá o título que depois eu faço. Não, aí não dá certo. Versículo de número. Foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo, diga, 22.010 ficaram. Quantos tinham? Diga, 32.000. Tinha gente pra caramba, mesmo assim, segundo as estatísticas, o outro exército era poderoso, no mínimo 2 vezes maior. Já não era fácil. Você imagina virar para o irmão que está do teu lado e falar, você mata 3, que eu estou matando 3, e a hora que nós chegar lá, deu certo, você tem que matar 3. Mas agora o irmão que caiu do teu lado abateu. Caiu. Aí você fala, bom, eu fico com 1, você fica com 2. Beleza, o outro caiu também. Agora é 2 teu, o outro do outro. Você imaginou que doideira? Mas vai dar. Mas aí Deus olha isso aí. Vocês estão pondo as estratégias de vocês? A estratégia é minha. Quem vai dar na mão de vocês sou eu. Você não entendeu ainda? A estratégia quem vai dar é Deus e nós precisamos confiar nele. Gideão sabia bem quem tinha falado com ele. Nesta noite eu quero dizer, ouça a minha voz e creia que é a voz de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Gente, quando você for ter MDA 3, diga MDA 3. Diga MDA 3. Não escolha pessoas que são medrosas e tímidas. Quando você for fazer a leitura dos seus MDA 3, sabe por que você está aqui? Porque você não tem medo e você não é tímido. Vamos aplaudir o Senhor, porque Deus viu em nós que nós não temos medo. Vai, aplauda o Senhor, é o Senhor. Aplauda o Senhor. Você não tem medo e não é tímido. Sabe por quê? Porque o medroso, o tímido, não sai do lugar. O medo paralisa. Quem já sentiu medo paralisante? O medo é uma das coisas terríveis. Deus não se agrada com medo. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo que lança fora todo medo. Nós podemos não saber fazer, mas nós temos muito desejo. Medo não tem não, pastor. Medo não tenho. Eu não sei fazer uma célula. Eu não sei que eu ser um anfitrião. Eu não sei, é verdade. Mas não tenho medo e não sou tímido. Pode usar minha casa. Pode me usar. Quer me treinar? Me ensina aí como é que é, porque eu vou para essa guerra. Mas é muita gente, sabe, pastor?
Ai, pastor, por que tanta gente assim, pastor? Não tá bom nós, pastor? Não, meu filho, meu amado. Não, meu querido. Deus quer uma multidão. Porque se fosse pensar assim, aonde você estaria hoje? Se as pessoas que nos ganharam para Jesus fossem tímidos e medrosos, como muitos, hoje estão vivendo isso dentro da igreja, e dizem que tem o Espírito Santo, então alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo lança fora todo o medo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não tenha medo, não seja tímido. Então, se você for fazer MDA3, dona, se você for fazer MDA3, irmão, não escolha pessoas com medo e tímida. Quem tem medo não sai de casa. Há um adágio. Quem lembra desse adágio? Já ouviu falar isso? Quem tem medo não sai de casa. Fica dentro de casa. Amém? Então vamos caminhar mais um pouco. Aí nós vamos falar, bom, agora também, né, meu? Não dá nem para fazer cálculo. O negócio é ir matando. Vão matando, porque o negócio ficou feio agora. Por quê? Voltou muita gente. E aí, versículo de número 4. Disse mais o Senhor a Valdomiro. Mas vou eu nessa. Disse mais o Senhor a Valdomiro. Coloque teu nome aí, filho. Filha, você que quer ter aí uma estratégia de sucesso, uma estratégia para a vitória. Disse mais o Senhor a Valdomiro. Ainda são muitos. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E Valdomiro fez descer o povo às águas. A obediência é um princípio fundamental para a estratégia. Deus falou para você fazer desse jeito, é desse jeito, não é do seu jeito. Célula, o que é célula? Célula, dentro do modelo, é 15 pessoas. Mais uma, multiplica. Vamos lá? 15 pessoas, mais uma, multiplica. 15, mais uma, multiplica. Essa é o limite máximo. Por quê? Porque tem lugares que 10 pessoas, está bem legal. Se tiver 12, 13, perdeu a qualidade. Então, 10 mais 1 multiplica. É isso que nós temos que entender. Porque não pode ficar saturada, muita gente. Por que escola particular é melhor do que a maioria das escolas públicas? Com raras exceções, a gente encontra escola pública top, mega top. Mas a maioria, vamos embora, empurra essa turma aí. Mas quando você vai numa escola particular, quantos alunos tem numa classe, numa sala de uma escola particular? Quantas pessoas? Hã? Nós temos pedagogas aqui. Quantas a média? 15. Qualidade. 15 pessoas. Está vendo? Para ser treinada. E na escola pública, qual é a média? Assim, ó. Sabemos lá, pastor. Vai saber lá. Então o Senhor lhe disse, qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de lado. Diga, porás de lado. E a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. Versículo 6. E foi o número dos que lamber a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto, diga, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Percebe a estratégia de Deus? Agora, fala a verdade. Em que grupo você queria estar? No primeiro grupo? No segundo grupo? Ou no terceiro grupo?
Vocês estão entendendo? E para estar no terceiro grupo, você tem que estar com a mesma unção que tem a Gideão. Você tem que estar na visão do teu pastor, ser leal para o teu ministério, ser leal ao teu pastor, teu líder de célula, seu supervisor. Nós temos que aprender princípio de lealdade. E é difícil nos dias que nós estamos vivendo, porque Brasília é a referência nossa. Os caras têm uma lealdade lá que eu preciso fazer um curso lá. São leais aos próprios bolsos, são leais às próprias cuecas, são leais às próprias mesas, a meia, são leais às próprias contas bancárias na Europa, nos paraísos fiscais. Uma lealdade tremenda. E é o que muito nós temos visto hoje, nos dias de hoje. As pessoas não são leais ao ministério, à igreja, onde elas congregam. Gente, a minha oração é que se você quer ser um líder que tenha estratégia para vitória, de sucesso, aprenda também esse princípio. Seja leal ao teu pastor e à visão que ele tem te dado, a direção que ele tem te dado. Porque tem muitas pessoas que, sabe, estão ficando doidas. Eu ouvi uma mensagem estes dias, não é minha visão, mas falei, pô, eu admirei esse cara com essa palavra, uma frase. Sabe o que o Tiago Brunetti falou? Ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, existem algumas igrejas no Brasil, e eu ando no mundo, mas aqui no Brasil, há muitas igrejas que são mega igrejas, maravilhosas, muita multidão, muita gente, verdade. Mas se pregar a Bíblia, vai todo mundo embora. Não são minhas palavras, mas assumo também. Eu sou desse grupo. Se der Bíblia, não sabe nada. Entendeu? Não quer Bíblia, quer sensacionalismo. Pula aí, aleluia. Xabagai, xabagai, xabagai. O que quer é só sensacionalismo, não tem nada de Bíblia. E se rebelam junto com o rebelde que está à frente desses ministérios. Vai ver a história desses caras. Vai ver onde eles começaram o ministério. Por quê? Porque eles podem ser aprovados por homens, mas por Deus não. Porque o fogo de Deus é diferente. E a nossa obra vai ser provada num fogo diferente. É num fogo de Deus. É Deus que vai olhar para um anjo e falar, ei, é meu esse negócio? Não! E acabou. Mas tanto tempo. E no teu nome, verdade, no meu nome vocês fizeram muita coisa. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vai ler a Bíblia. Pastor, estou na igreja, sabe, pastor, minha igreja tem muita gente. Qual é o nome do teu pastor? Você já viu o cheiro do sovaco dele, alguma coisa? Você tomou café com ele? Quando é que ele falou com você? Quando que você teve a oportunidade de se aproximar dele? Conhecer a história dele? Conhece a história do cara? Mas o meu pastor, seu pastor, rapaz, você é bobo. Você é bobo. Nós vamos parar com isso. Então, quando você vai ter MDA3, primeiro, não escolha medrosos e tímidos. Segundo, não escolha pessoas que são como cães. Se vende, troca-se por qualquer coisa. Não tem lealdade, não tem fidelidade. Nós precisamos ser leais. Estou contigo, não abro. Junto e misturado. Para o capeta tem gente falando isso. Não fala para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Nós precisamos ter alianças. Se você não é fiel com a tua mulher, você acha que você vai ser fiel com Deus, rapaz? Você não é fiel com o teu marido, como é que você quer ser fiel com Deus? Você não é fiel com teus filhos? Você não é fiel na igreja? Como é que você acha que Deus não está vendo isso, não? Esses princípios são fundamentais. Mas com Deus eu sou, viu, pastor? Eu não sou com a minha mulher, não sou com o meu marido, não sou com meus filhos, com o Senhor, com a igreja, mas com Deus eu estou. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Me engana que eu gosto. Tem um louvor desse, não tem um louvor? Não tinha um louvor desse, me engana que eu gosto? Não? Versículo de número 7. Disse ainda o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, diga, com estes 300 homens, que lamberam as águas, vos livrarei. Entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volta cada um ao seu lugar. Então, quando você for fazer a sua separação, quando você for falar com Deus, olha a Deus e fala, Deus, eu quero esse tipo de gente.
E eu até coloquei aqui o cão, né? O cão é o guarda, né? Porque é o gato, né? Na verdade, o gato eu fiz inversão aqui na hora que eu li aqui. Falei, opa, deixa eu corrigir esse negócio. Cão, ele é fiel. Pega um cachorro que ele vai lá, você chega, ele fica lá. Olha o gato. Tem gente, eu adoro meu gato dorme comigo. Ele não vibra. O gato não vibra. Você troca o gato vai para a casa do outro, sustentou ele, ele fica lá. Pega um cachorro, que o dono cuida dele, entendeu? O dono reconhece ele. Vai lá você entrar na casa dele, vem, entendeu? Ele sabe o teu cheiro, ele sabe a hora que você chega. Tem cachorro que é mais entusiasmado do que a mulher. Bom, vamos embora, né? Aí é outra coisa. Porque o dono chega em casa, o cachorro pula no colo. Tem mulher que o marido chega né? Ninguém mandou você casar com uma gata. Gente, MDA 3, diga MDA 3. A estratégia para uma célula de sucesso é MDA 3. Por quê? Porque se eu tenho MDA 3, tá certo? 3 homens, 3 mulheres, 3 casais que entenderam a visão, estão dispostos a ser meus sucessores na minha célula, eu vou cuidar deles, eu vou discipulá-los, eu vou transferir a vida que eu tenho em Deus para eles. Eu vou como pastor, onde o senhor prepara as suas mensagens? Agora há pouco eu estava com meu filho lá, falei, filhão, vem ver como que Deus tem me revelado as minhas mensagens. Mostrei tudo para ele. Logo, logo ele vai estar pregando melhor do que eu. Com certeza, já tem alguns aqui que já estão pregando melhor do que eu, e nem tem dado um feedback direto desse. Viu como é que é a coisa? É isso, não tem que ter vaidade. Por que ter vaidade? Jesus não teve vaidade. Os melhores sermões quem pregou foi Jesus. Ninguém prega melhor do que Jesus. Ele revelou. Quando o cara fica esse urso flano, sabe? Eu preguei pra caramba. Você é imitador, rapaz, bom. Porque o bom mesmo é Jesus. Você está imitando ele. Você está imitando ele, você é bom. Mas o bom mesmo é ele. Precisa parar com esse negócio de ser bobo. Nós somos só imitadores. E ainda meros. Por misericórdia nós podemos imitá-lo. Então, quando você for no seu MDA 3, você tem que ir nele, nela e dar aquela letra. Entendeu? A partir do momento que você fez o acompanhamento, a primeira aula. Qual a primeira aula? Quem se lembra? Diga, certeza de salvação. Segunda aula, o Espírito Santo transforma a sua vida. Tem gente que não tem. Bom, vamos embora. Terceiro, poxa, soprar aí, vocês não têm nem para imitar, vocês estão bons, gente. Terceiro, nova aliança. Quarto, a igreja de Jesus. Lembra? A igreja de Jesus. A quinta, ide e fazei discípulo. E aí na quinta aula, se você realmente transferiu, ensinou direitinho o seu discípulo, ele está assim, ó. Se você não vê a perna dela tremendo, você não fez o serviço. Como devia, não. Por quê? Porque agora é a hora do desafio. Filhão, filha, você viu o que eu falei? E aí, você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer? Aí a pessoa, sabe, não tem como. A palavra está dizendo que o verdadeiro cristão, quem tem o Espírito Santo, é um discípulo, uma discípula. Então, você quer? Quer por quê? Porque você não pode ser só discípulo. Porque quem quer ser discípulo tem que estar disposto a fazer discípulo. Se eu quero ser discipulado, por que você quer ser treinado? Eu quero ser treinado pelo melhor coach do mundo. Mas para ser o quê? Não, para não ser nada, só para falar que eu fui treinado por ele. Quem que vai pegar um talmudinho assim? Ninguém vai. Mas quando você olha para ele, eu quero. O olhinho dele está brilhando, o olhinho dela está brilhando. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser igual a você na presença de Deus. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero conhecer os seus segredos. Eu quero que você revele teu segredo. Então eu vou te discipular, tá certo? Porque você não é medroso, você não é tímido. Segundo passo, qual que é o segundo desafio de Gideão? Quem se lembra? Primeiro, tímido e medroso. Terceiro, entendeu? É que tem que fazer lamber como, entendeu? Ser um cão, é isso? Fiel, fidelidade. Nós não podemos ser gato, nós temos que ser fiéis. Amém?
Nós temos que ter fidelidade. Então nós precisamos ter esses princípios para escolher os nossos discípulos e as nossas discípulas. Assim como a palavra de Deus diz. Disse ainda o Senhor, com estes 300 homens que lamberam a água, os livrarei. E entregarei os medianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas. E Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um para a sua tenda. Porém, reteve os 300. Vamos nos colocar em pé. Só você que entendeu, viu? Só você que entendeu. Gente, nós precisamos ter essa postura. Sabe, MDA 3, você tem que olhar para isso. Ah, pastor, sabe, eu acho que não... pastor não, né? Ah, irmão, sabe, você é o líder de célula, você é a líder de célula, está desafiando. Ah, sabe, eu tenho medo. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não posso. Aí você pode. Você não desiste na primeira vez. Vamos lá. Tá? Sabe o que eu quero dizer, gente? Somente os 300 viram o sucesso revelado para Gideão. Sabe o que eu quero dizer? Não serão muitos que verão o sucesso da comunidade evangélica Deus Restaura. Somente aqueles que são corajosos e não são tímidos. Só aqueles que são vigilantes e não estão distraídos. É o momento, é o tempo da gente fazer história com Deus, através da comunidade evangélica Deus Restaura. Então, é hora de nós começarmos, entendeu? Acompanhar, entendeu? E discipular esse tipo de pessoas que nós vemos que Gideão levou para a guerra. Como fazer com os demais, pastor? Não mande para casa, diga, você vai ser pastoreado. Sabe o que é pastorear? Mandar uma mensagem um dia ou outro, fazer uma visita uma hora ou outra. É pastorear, mas não é cuidar. Cuidar é paternidade. Cuidar é maternidade. Cuidar é gerar filhos e cuidar bem deles, para que eles possam ser melhor do que nós. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. E eu preciso fazer este apelo, porque nós temos que aprender a sair dos nossos lugares. Nós não podemos ficar de maneira alguma parado, esperando. Não. Não. Nós temos que se posicionar, nós temos que se mostrar, dar a cara. Porque tem muita gente, sabe, eu estou aí, mas nunca aparece na foto. Você é agente secreto, filho? Hein, filha, você é agente secreto? Entendeu? Tem gente que só está na estatística. Sabe? Está só na estatística. Mas não tem nenhuma palavra, não tem nenhum ato de vitória. São aqueles que foram para casa. Até foi importante, não foi importante? Foi importante, porque eram 32, diga 32 mil. Olha só que beleza. Depois 10 mil, diga depois 10 mil. Depois 300. Eu quero orar com você que sabe que você é um dos 300. No mínimo que Deus chamou aqui nessa igreja. Vem para cá comigo. Eu quero orar com você, porque eu quero que você ore comigo.